Tudo bem? Seja bem-vindo e vamos para mais um vídeo no Direito com Douglas. Dando continuidade aí, aquele vídeo que tratamos de teoria geral da norma jurídica, hoje vamos ver de fato a norma jurídica. Vamos entender, compreender de onde é que vem a norma jurídica, fazer uma comparação entre norma jurídica e norma moral. Não sei se no canal já consta algum vídeo eu fazendo essa diferenciação, porém é importante trazer novamente, se já estiver no canal, essa diferenciação, para que a gente possa seguir no nosso entendimento em parceria, tanto de revisão para mim, que sou estudante de Direito, quanto de um novo conhecimento para vocês, uma ideiazinha do que é o direito e a justiça, que é o propósito deste canal. Então vamos lá. A norma jurídica, é importante a gente compreender que ela surge de uma outra norma, né? A gente tem a norma jurídica, a gente tem normas morais também, e a gente tem normas de etiqueta. O que interessa para a gente agora aqui neste vídeo são as normas jurídicas e as normas morais. Essas duas são uma espécie de substrato das normas éticas. As normas éticas compõem todas essas três normas que eu citei anteriormente junto. Das normas éticas surgem as normas jurídicas, as normas morais e as normas de etiqueta. Então, fazendo um estudo sobre as normas morais e as normas jurídicas, a gente traz alguns estudos, né, científicos mesmo, de pensadores de séculos passados que se debruçaram a estudar estas comparações. Então, uma afirmação importante aqui para vocês já irem compreendendo a relação que existe entre a norma jurídica e a norma moral. A afirmação é a seguinte: muitas normas jurídicas e normas morais se relacionam e muitas proibições jurídicas são também proibições morais. Vocês vão entender. Um exemplo que se traz para isso é o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal, ele trata, tem um texto expresso da seguinte forma: matar alguém. E aí tem a consequência para quem mata alguém. Matar alguém, por exemplo, é algo que moralmente é inaceitável por uma determinada sociedade. E a nossa brasileira é esse exemplo que se traz. Matar alguém é algo moralmente inaceitável e juridicamente também. Portanto, tanto a norma jurídica quanto a norma moral, neste caso, vedam esta possibilidade de se matar alguém. Porém, no texto expresso está a consequência para quem mata alguém e não dizendo que não pode matar. O texto diz, vejam que o texto diz matar alguém e aí tem lá a consequência jurídica para quem comete este ato. A teoria desenvolvida por Jeremy Bentham, um pensador, né, do direito antigo, é a teoria denominada teoria do mínimo ético, em que para ele o direito é algo que estava enquadrado dentro da moral. Eu vou expressar isso aí para vocês de uma forma ilustrativa para que vocês possam compreender o que Jeremy Bentham queria dizer com isso. E aí a gente traz a análise dos círculos, né? Dos círculos que estudam a norma jurídica e a norma moral. Primeiro, este círculo proposto por Jeremy Bentham é o círculo concêntrico, em que o direito está dentro da moral. Ou seja, existem algumas normas morais que são proibidas tanto moralmente quanto juridicamente, né? Mas existem algumas normas morais que não são proibidas juridicamente, né? Esse foi o pensamento de Jeremy Bentham. Um outro círculo deste estudo são os círculos independentes. Esse círculo foi um círculo proposto pelo pensador Hans Kelsen, pensador jurídico Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, norma jurídica não tem nada a ver com norma moral. Para ele, essas duas normas tinham que ser analisadas
em campos diferentes, analisadas separadamente, e elas não se misturavam, não se relacionavam entre si. O terceiro círculo e um círculo muito importante, não deixa de ser importante também, são os círculos secantes. Os círculos secantes tem um defensor dele, que é o Claude de Pasquier. Eu coloco o nome aí para que vocês entendam. E este círculo cercante nem vai dizer o que Bentham diz sobre a norma jurídica e a norma moral, e muito menos vai dizer o que Hans Kelsen diz. Lembrando que Hans Kelsen é o defensor da teoria pura do direito, para quem já compreende o que eu quero dizer. Para o Claude de Pasquier, ele vai fazer uma moderação das duas teorias anteriores. Ele vai dizer que algumas normas proibidas juridicamente se enquadram nas normas proibidas moralmente e algumas não. Reforçando o que ele diz em outras palavras. Tem coisa moral que é jurídica ao mesmo tempo. E tem coisa moral que não é jurídica. Ele diz isso, né? Tem normas morais também que são só jurídicas, ou tem normas morais também que são só morais, e tem normas jurídicas que também são só jurídicas. Ou seja, ele faz uma mistura do que os dois pensadores anteriores fizeram, né? Ele diz que, tem algumas normas que são tanto proibidas moralmente quanto juridicamente, tem algumas que são só juridicamente e tem outras que são só moralmente. Compreenderam aí? Dá para se fazer 3 escalonamentos. Uma tanto jurídica quanto moral, outra só moral e outra só jurídica. Então ele faz essa distinção aí. E como eu apresento aí nos círculos para vocês, também é preciso falar daquilo que é amoral, e o termo a vem de neutralidade, ou seja, de algo que não tem condições de se valorar, né? A gente não tem como trazer um valor para dizer se tal conduta, se tal ato, né? Se tal comportamento é moral ou não. Então, o contrário, o que é fora, o que é externo da moral, o que não dá para ser analisado pela moral, para ser julgado pela moral, é o amoral. Então, o imoral é aquilo que é contrário à moral. Ou seja, todo ato que foge da moralidade, toda conduta que é considerada fora e que desobedece à norma moral, ela é considerada uma norma imoral, ou seja, é considerada uma imoralidade. Partindo agora para uma classificação assim em quadrinhos, para que a gente possa entender, a gente tem as normas jurídicas e as normas morais. A origem da norma moral é que ela é autônoma. Então, a origem da norma moral é que ela é autônoma. O que é que significa isso? O indivíduo consigo mesmo. Ele próprio terá de analisar o seu comportamento e terá de fazer uma avaliação sobre as suas condutas, os seus atos. A origem da norma jurídica é heterônoma. O que é que significa ser heterônomo? Significa que ela pode abranger todos os indivíduos pertencentes a uma sociedade, todos os cidadãos. Então, enquanto a moral tem a origem individual, singular, a jurídica tem a origem plural, né? É social, vamos dizer assim. A segunda classificação que a gente pode trazer e fazer nesse enquadramento aí é da exigência de comportamento. A exigência do comportamento, ela diz o seguinte para a norma moral, que é interior apenas. Ou seja, se o indivíduo ele entende que ele deve mudar naquela conduta, naquela postura, ele o faz desta maneira. Enquanto que na norma jurídica, a exigência de comportamento é exterior. Ou seja, existem normas, existem regras que vão obrigar, de certa forma, que vão servir para serem cumpridas, né? Devem ser cumpridas pelo indivíduo. Ou seja, ele não tem uma autonomia para exercer este comportamento ou não. Quanto à destinação, nós temos que na norma moral ela é unilateral.
e na norma jurídica ela é bilateral, ou seja, a norma moral ela tem uma ética subjetiva, como eu disse, é a análise do indivíduo consigo mesmo, portanto isso é subjetivo, isso vai do pensamento e das reflexões de cada um, enquanto que na norma jurídica, por ser bilateral, significa que a ética é objetiva e que o indivíduo ele só vai mesmo estar ali enquadrado quando ele exteriorizar, quando outras pessoas o verem praticando as condutas, né, de forma objetiva. Quanto à sanção, na norma moral, quanto à sanção, nós temos uma sanção difusa, ou seja, não há preparação, não há regras pré-estabelecidas para uma sanção de um outro indivíduo para com aquele que descumpre a norma moral. Portanto, a gente não pode esperar uma sanção. Esta sanção é espontânea, enquanto que na norma jurídica nós já temos sim previsto por escrito, no nosso caso brasileiro, regras organizadas para serem sancionadas sobre o indivíduo que descumpre determinada norma jurídica. Então, estas foram as exposições do vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a vocês. Peço desculpa pela extensão do vídeo, mas eu agradeço. Tenham um bom dia, tenham um bom vídeo, tenham um bom acesso no YouTube e obrigado e até o próximo.